E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a análise de uma partida jogada entre Bent Larsen, na abertura dele, a abertura Larsen com um B3, e Boris Spassky. E nessa partida que foi jogada no torneio da União Soviética contra o mundo, sim, você não ouviu errado, é uma partida que foi jogada entre um time de mestres soviéticos e um time com mestres do mundo inteiro, incluindo Bent Larsen, Bob Fischer, Reshevsky, Port e Gligorit, o time de soviéticos ainda venceu. Nessa partida, o Bench ele comete alguns errinhos de abertura, que são bem básicos, na verdade, e o Spassky pune de maneira muito precisa. Então, acho que é uma partida, além de muito bonita, muito instrutiva para você que é um jogador iniciante ou intermediário. Então, vamos lá. Aqui, o Larsen está jogando uma abertura moderna, então o correto é você colocar um peão no centro, e é o que o Spassky faz. Temos bispo em B2 ameaçando o peão, cavalo em C6 defendendo o peão, e o Bench joga uma variante com C4, onde ele está argumentando que o peão de B ajuda a montar um forte centro mais tarde. Ele quer jogar E3, depois jogar D4 e jogar para esse centro forte aqui na ala da dama. Temos cavalo em F6 apenas desenvolvendo por parte do Spassky, cavalo em F3 ameaçando o peão uma segunda vez, e o peão avança para a casa de E4, chutando o cavalo que vai para a casa de D4. Aqui o Bench está ofertando ao Spassky uma troca de cavalos, então existe tensão na posição. Na abertura, normalmente você só troca se tiver alguma vantagem muito óbvia para você. Nesse caso, a troca de cavalos, ela basicamente não faz nada. O que você está fazendo é abrindo mão de ter um cavalo forte que domina o centro para você substituir uma peça dele no centro por outra. Você vê, se você abrir mão da tensão, você está fazendo o seu adversário ter ainda uma peça no centro, a diferença é que você não vai mais ter o seu cavalo de C6. Então, quando alguém te oferta uma troca, pensa, essa troca verdadeiramente me auxilia ou só estou melhorando um defensor? Nesse caso, o Spassky faz a decisão correta e joga bispo em C5, aumentando a tensão em cima do cavalo. Então ele está forçando o cavalo a se mover novamente ou a ser trocado na casa de C6. E o correto aqui para o Larsen teria sido jogar o lance cavalo em F5, ameaçando o peão de G e basicamente recusado a troca. No entanto, o Larsen acaba cometendo um erro. Um dos melhores jogadores do mundo comete um erro no quinto lance da abertura que ele mesmo ajudou a desenvolver. Ele joga cavalo, toma cavalo, então ele rompe a tensão sem ter nenhuma razão clara para romper, sem ter nenhum benefício para ele próprio, e agora o Spassky captura melhorando a posição dele. Ele toma com o peão de D, abrindo a dama e o bispo, e de repente nós temos uma posição onde o Spassky está bem desenvolvido e o Larsen não tem nenhum controle central e não tem como estabelecer nenhum controle central por conta do erro dele. Ele joga E3 porque ele quer jogar o lance peão em D4, então ele quer estabelecer um centro, ele quer ter presença central, mas bispo em F5 e se D4 por parte aqui do Larsen, a gente poderia simplesmente capturar um passant e temos um peão a mais. Você vê, a gente tem aqui ó, um peão avançado e o adversário não tem nada que ele pode fazer a respeito. Estamos simplesmente bem melhores. Aqui vem o dama em C2 por parte do Larsen, certo? Aceitando que por hora ele não tem muito como jogar o peão na casa de D4, mas ele tá cravando o peão de E ao bispo que tá sem defesa, talvez tentando algo como cavalo em C3, né? No entanto, nós temos dama em E7 por parte do Spassky, super protegendo o peão, permitindo o D4 temporariamente porque coloca a dama na cara do rei. Nessa posição a gente tem sim que avaliar o D4 por parte do Larsen, só que não é muito seguro para as brancas jogarem um lance que oferta trocas de peões centrais quando tem a dama na carinha do rei aqui, ó. Poderíamos trocar e depois de algumas trocas serem efetuadas, tem torre D8 com tempo na dama branca e existe um tema de bispo toma E3, né, alguma coisa do gênero, por exemplo, se dama em F5, que é o lance do computador, bispo por E3 e você já tá numa posição complicada onde você não pode tomar de volta sendo o jogador de branca, certo? Então ele dá uma certa vantagem para as pretas aqui, apesar de que não é tão claro, né? Se torre D8, dama em C2, aqui você tem cavalo em G4, roque, pretas estão um pouco melhores, mas não é tão fácil de provar por que pretas estão tão melhores assim, né? Na realidade, o Larsen não gostou dessa linha, não jogou pro D4, ao invés disso jogou bispo em E2 preparando o roque, e o Spassky novamente coloca algo na coluna D, impedindo o D4. Ele roca grande e agora a torre impede que o Larsen jogue o D4 e estabeleça qualquer tipo de controle central. Por conta daquela troca prematura no sexto lance, o Larsen não consegue estabelecer nenhum controle central, as peças dele estão muito passivas por consequência, e o roque dele não está muito bem claro se vai vir para a ala do rei, se vai vir para a ala da dama. Então, frustrado, ele comete a gafe dessa partida. Ele joga o lance F4. Ele está se aproveitando do fato de que um peão de E não pode tomar um passant
já que isso leva dama por F5 cheque, né? O peão estava cravado, para tentar estabelecer o peão de F como o peão central dele. Então agora ele tem essa cadeia de peões em casas escuras, está controlando casas centrais e de alguma maneira ele acredita que isso vai ser a maneira que as brancas vão jogar no centro do tabuleiro. No entanto, o lance F4 é um lance famoso por ser perigoso. Em tudo quanto é tipo de gambito, quando você movimenta o peão de F, você tem que ficar de olho nas ideias de dama cheque. Esse é um erro clássico de abertura. Ao movimentar o peão de F na abertura, você está, de maneira inevitável, expondo o seu rei, expondo essa diagonal. Então, o Spassky joga cavalo em G4, ameaçando dama em H4 cheque, e acredite ou não, a posição está completamente perdida para o jogador de brancas. Só para demonstrar, por exemplo, o problema, se nessa posição o jogador de brancas, por exemplo, captura o cavalo, a ameaça vai ser o dama cheque, aproveitando aqui do rei estar exposto. Se nessa posição você joga algo como rei em D1, bispo toma, rei da casa de C1 e você já começa a ver o problema depois de dama em F2, ameaçando o bispo por E3, e uma série de cheques mates aqui nesse rei que tá bem ruim das pernas. Se por um acaso depois de bispo toma cavalo, né, aí a gente joga dama cheque, você joga G3, isso não ajuda muito, seu rei continua extremamente exposto, você tá mexendo muito nos peões aqui na ala do rei, aqui tá enfraquecendo pra caramba as casas claras, porque todos os peões estão em casas escuras, e nessa posição, brancas têm pouquíssima segurança do rei e poucos lances para jogar. Uma linha aqui, né, de análise seria roque, H5, H4 e mate, né, basicamente tá tudo dando errado para as brancas. Se você não faz o roque, tem ideia de sacrifício de bispo em E3, tem ideia da dama infiltrando na casa de F3, que também vai gerar problema. Qualquer que seja o caso, você tá no sal sendo as brancas. Então, o Larsen ele chega na conclusão: se o problema é o dama cheque, eu vou jogar G3 e agora você não tem mais o dama cheque, o meu rei tá seguro. Na verdade, eu tenho certeza que ele não imaginou que o rei estava seguro, tenho certeza que ele não gostava da posição que se encontrava, mas foi o recurso defensivo que ele encontrou. E aqui o Spassky vai tentar abrir o rei do adversário à força, porque demorou demais para fazer o roque, então ele joga H5, querendo jogar o H4, que abre a diagonal de novo que o G3 fechou. Olha que lance inteligente por parte do Spassky. Tinha um lance ainda mais preciso e mais forte, que é o lance torre em D3. Esse torre em D3 ele vem com a ameaça, por exemplo, da gente sacrificar aqui em E3, que vira a casa ponto de pressão. Se você captura a torre sacrificada, a gente toma de bispo, e agora o sacrifício vai vir de qualquer jeito, porque no processo a dama ficou na cara do rei. Então, tem essa ideia de torre D3 que o Spassky não viu, ou viu, mas preferiu a ideia mais clara do H5, forçando um H4 depois e vai abrir esse rei de um jeito ou de outro, e nessa posição, o Larsen joga o lance H3, e chegamos aqui na posição crítica. Aqui existe uma sequência extremamente artística que vence a partida para Boris Spassky. Eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade, pausasse o vídeo e tentasse encontrar qual foi a culminação linda, maravilhosa jogada por Spassky que imortalizou essa partida. Pausou? Encontrou? Olha, eu espero verdadeiramente que você tenha visto a ideia do H4, prosseguindo de qualquer jeito, para abrir a diagonal para a dama entrar e sacrificando o cavalo. Caso você tenha visto cavalo por E3, ganha também, tá? Essa daqui também é uma sequência vitoriosa. Depois de peão toma, bispo toma, a posição do rei das brancas é completamente exposta e o jogador de pretas vai ainda ter vantagem. Mas é muito mais preciso, né? E mantém muito mais a vantagem o H4 que foi jogado pelo Spassky. A ideia do H4 é clara, você quer abrir a diagonal para sua dama entrar e você quer gerar um peão passado. Nós temos peão toma cavalo, peão toma G3. Então, ó, o Spassky conseguiu duas coisas. Ele consegue um belíssimo peão passado e ele consegue a casa para dama. Então, tem ainda o dama em H4, depois a gente avança o peão com cheque ou algo do gênero. Temos o torre em G1 por parte do Larsen e aqui você provavelmente está esperando algo como dama em H4, ameaçando avançar o peão com cheque e beleza, isso completamente vence. Da mesma maneira, isso vence. Só que a combinação vitoriosa que foi jogada pelo Spassky aqui é completamente artística, né? Ele joga nessa linha, torre em H1, sacrificando a torre de graça para poder avançar o peão. Ele tá entregando aqui a torre, vai, toma a minha torre. E o Larsen não tem escolha, ele tem que tomar. Então ele joga torre, toma torre, G2, avançou o peão, e aqui a ideia vai ser, é claro, né, o dama em H4, seguido por dama em H1. Então se torre G1, dama em H4, punindo finalmente, né, finalmente entra a dama punindo aquela movimentação do peão de F, depois de qualquer lance aqui, né? Então, rei em D1, saindo do cheque, dama em H1. Na verdade, nós já estamos numa posição onde uma sequência de mate vai seguir, porque a gente vai tomar essa torre, depois a gente toma o peão. Tá dando um monte de problema aqui para a posição das brancas.
O Larsen, ele chega na conclusão, por alguma razão, né, que é melhor ele jogar torre em F1 do que torre G1, porque aqui na casa de F1, pelo menos o bispo tá guardando. Então ele tá, na verdade, trocando o peão pela torre, na expectativa de que o material todo, que o espaço que sacrificou, acaba igualizando. Se ele sobreviveu ao ataque, pelo menos, né, ele tá sacrificando o material de volta. Só que já temos uma sequência de checkmate. Dama em H4, rei D1, peão toma torre fazendo dama, e aqui, nessa posição, o Larsen abandona, e ele abandona porque a sequência seria bispo toma dama forçado, bispo por G4 cheque, e quando o bispo defende, ou por exemplo, se rei em C1 também não ajuda, bispo defende, tem dama cheque, mate, e se rei em C1 aqui, por exemplo, a gente tem dama cheque, se é forçado a bloquear o cheque, e tem dama por dama cheque mate. Então, galera, já entenderam, né? Não vamos movimentar o peão de F com o rei ainda no centro do tabuleiro, e se em qualquer momento um adversário seu fizer isso, fique sempre atento nas ideias de dama infiltrando ao longo da diagonal que fique enfraquecida. Até mesmo os jogadores que já foram o terceiro melhor jogador do mundo caem nessa. Um abraço e até a próxima.